Segundo estudos da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, 99% das pessoas têm algum tipo de doença periodontal, como a gengivite. Para falar sobre os cuidados que a gente deve ter com a saúde bucal para prevenir os problemas na gengiva, eu recebo aqui na nossa casa o dentista especializado em periodontia, Dr. Ricardo Chaguri. Seja bem-vindo, doutor, à nossa casa. Boa tarde. Obrigado, Abi. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Já vi que o senhor trouxe aqui vários exemplos e coisas para a gente aqui para falar de gengiva. Doutor, qual que é a importância da nossa gengiva? Bem, a gengiva, ela faz parte do tecido da sustentação dos dentes, né? Então, gengiva, raiz dos dentes, o osso que envolve tudo isso. E sempre que a gente vai ter um problema periodontal, é a gengiva que vai manifestar o primeiro problema, né? Primeiro problema, é ela que Sim. vai dar o alerta. Sim. E quais são as doenças que a gente pode ter nela? Bem, a doença mais comum é a gengivite mesmo, que é uma inflamação só do tecido gengival, né? Que gera um sangramento, é uma doença que não gera dor, né? Então, a gente consegue observar esse sangramento quando escova os dentes, passa fio dental, às vezes quando come um alimento mais sólido, então ele acaba sangrando a gengiva, né? Ela incha, doutor? Ela fica inchada, dá mau hálito, né? Então, são alguns pontos que podem indicar que você está com uma gengivite. E aí isso pode evoluir? Sim, a evolução da gengivite, que forma a placa bacteriana, posteriormente forma o tártaro, e esse tártaro entrando no sulco gengival, né? Aí você pode ter já a doença periodontal que participa da reabsorção óssea, né? A partir do momento que você tem retração gengival, perda óssea, aí a gente já está falando da doença periodontal. Então, é uma doença inflamatória, infecciosa, que vai afetar os tecidos dos dentes, né? Então, nesses modelinhos aqui que eu trouxe... Pode pegar, doutor. Tá? Isso aqui seria um tecido saudável, tá? Onde o osso está intacto, a gengiva não está inflamada, né? Certo. Aqui já seria um modelinho com a própria doença periodontal, né? Então, a gente começa a ter uma inflamação, suco... com tártaro, né? E a gengiva é mais inflamada, que é quando começa a aparecer, retrair a gengiva, inchar, acumular, e aí aparece mais esses sintomas com mais gravidade. Mais né? gravidade. Doutor, eu usei aparelho por muitos anos e eu não sei se é comum, mas a gengiva desce, parece, não é? Isso é normal acontecer, doutor? Olha, em alguns tratamentos pode acontecer, mas muitas vezes ela retrai não por causa da inflamação, mas por causa da movimentação ortodôntica. Só que assim, o aparelho ortodôntico, ele é um retentor de placa também, né? Então, a higienização na ortodontia é muito mais difícil. Passar fio dental, escovar. E muitas vezes, esse acúmulo de placa vai se tornar gengivite, tornando a doença periodontal, e aí pode acelerar esses problemas. Esses então, problemas. Antes de instalar um aparelho, é muito importante fazer uma limpeza, ver se tem algum indício de gengivite, de doença periodontal, para que não seja agravado esse problema posteriormente. Porque o aparelho numa boca com doença periodontal, às vezes você pode até perder o dente no fim do tratamento. No fim do tratamento. Que perigo isso, doutor. Além disso, quais os riscos a gente corre se a gente não cuidar da nossa saúde e ter problemas na gengiva? Bem, a evolução da doença periodontal, ela vai tornar a doença periodontal avançada, que daí já são quando tem mobilidade, perda dentária, né? Então, que seria esse outro modelo aqui, que já perdeu muito mais o tecido de sustentação. Então, assim, tem um impacto social, que é o estético, né? Então, perder dente, ficar com dente avulsionado, que são aqueles dentes para frente, né? Tem um impacto biológico, que isso daqui é uma infecção. Então, essa infecção a longo prazo, ela vai causar, acelerar problemas como diabetes, doenças cardíacas, né? Em grávidas com flutuações hormonais,
pode acelerar partos prematuros, né? Então, interfere em toda a nossa saúde por causa da infecção que pode cair na corrente sanguínea. E doutor, eu já ouvi casos das pessoas fazerem um enxerto, existe isso? Sim. Como que isso é feito? Como você falou, às vezes no tratamento ortodôntico pode ter a retração gengival. Dependendo desse tipo de retração gengival, e aí não é só com aparelho, tá? Então, uma escovação traumática. Sim, muita força na hora de escovar, exatamente, né? Que eu acho que eu também fazia muito isso. Teve a retração gengival. Quando a gente perde essa gengiva mais saudável, então a gente precisa recolocar, tá? Então, tem esse procedimento que é o enxerto gengival. É uma cirurgia que a gente tem que tirar de uma área. Hoje tem alguns biomateriais que também não preciso tirar, por exemplo, do céu da boca. Eu posso pegar esse biomaterial e enxertar ali, né? Para recuperar essa altura gengival. Mas o osso perdido nunca é recuperado. É mais estético, doutor? Ou não? Não é estético. A gengiva ela é essencial na proteção dos dentes. Então, não só dos dentes, implante também, né? Quem tem implante. Então, muitas vezes a gente tem que repor essa gengiva para ter a proteção e não perder mais osso, não perder mais gengiva. Para não piorar o que já está ali também. Exatamente. E aí ela vai manter como se ela fosse um murinho ali de novo que era... porque essa gengiva queratinizada, que é a gengiva mais saudável, que é a gengiva de proteção, ela vai grudar na raiz do dente, tendo um imbricamento e fazendo a proteção, um tecido de proteção. E é uma cirurgia simples, doutor? Não diria que é simples, tá? Mas assim, tem métodos, medicamentos para a gente poder deixar o mais confortável para o paciente, tá? Mas também não é uma cirurgia de alta complexidade. Aí a gente precisa sentar, conversar, explicar direitinho como é o enxerto gengival, para o paciente já estar preparado para isso. Mas para que a gente não chegue aí, o que a gente tem que fazer para evitar, doutor? Bem, é a prevenção, né? O segredo de tudo é a prevenção. Então, assim, aquelas visitas regulares ao dentista, um paciente com problemas gengivais, às vezes ele precisa ir de 2 em 2 meses, às vezes de 3 em 3 meses. Um paciente saudável, tá? Então, de 6 meses a 1 ano. Na visita do dentista, a gente sempre vai passar a técnica de higienização, né? Então, primeira coisa, sempre iniciar a higiene pelo fio dental. Pelo fio dental. Exatamente. O fio dental, ele não pode ser a cada 2, 3 dias, tem que ser 2 vezes por dia. Por dia. Exatamente. Passando dentro do sulco, tem a técnica certa, tá? Você trouxe aqui pra gente um fio dental, um passa-fio, né, doutor? Esse daqui, assim... Ele ajuda bastante, para alguns pacientes que têm dificuldade motora, né? Então, não é o mais indicado, mas às vezes a pessoa tem uma dificuldade ali, não consegue acessar. Então, pode ser um bom instrumento, tá? Legal. Para passar, tá? Tá. Em algumas situações, a gente indica escovas interdentais também. Então, não quer dizer que ele vai substituir o fio dental, mas ele vai auxiliar pessoas que tiveram perdas. Então, a gente vai passar no vãozinho de cada dente. Pacientes que usam aparelho ortodôntico também vão usar, né? Então, sempre iniciando pelo fio dental, onde eu removo a placa do sulco gengival entre os dentes, tá? Após o fio dental, aí sim a escovação, tá? Então, sempre uma escovação, uma escova macia, tá? Não pode ser escova média nem dura. Então, procurar uma escova bem macia, fazendo um movimento circular, leve. O que limpa os dentes é a quantidade de vezes que você passa a escova no dente, não a força. Uma quantidade de pasta também, né, doutor? Não, pouca pasta. Um grão de feijão, um grão de ervilha é o suficiente. É o suficiente. Exatamente. Aí a gente vai fazer a escovação circular, de 10 a 15 movimentos circulares cada 2 dentes, tá? E vai fazendo essa escovação circular. Lembrar sempre de escovar a parte interna da mesma forma que a gente escova a parte externa. Que a gente não faz isso, né, doutor? A gente passa ela assim, ó, com tudo atrás, de uma vez. E sem forçar também. A força da escovação, ela está intimamente ligada aos traumas de gengiva, que são as retrações gengivais. Então, às vezes a gente pega pacientes que
não tem a doença periodontal, mas tem retrações múltiplas. Não quer dizer que ele não tem um problema gengival, por causa de trauma por muito tempo. Por muito tempo, para escovação muito forte. Isso. Aí a gente até tem aqui ó, um fio dental, eu queria que você mostrasse pra gente como é que a gente pode passar, doutor, o tamanho. Porque geralmente a gente pega e às vezes ou a gente fica empaçocando tudo aqui na mão, né? Ó, fio dental a gente fala que não pode economizar, tá? Então pode pegar um bom pedaço de fio dental, exatamente. Nós enrolamos no dente, tá? Porque a técnica correta do fio dental sempre é passar e depois andar e passar a parte limpa. Exatamente. Então, se eu estou aqui na boca, eu estou passando aqui, tá ok? Enrolei, vou para outro vai dente. Pro outro dente. Passa dentro do sulco dos dois dentes, trocou de dente, anda de novo. Então, sempre passar a parte limpa do fio dental. É essencial nisso, porque senão eu estou levando sujeira de um dente para o outro também. De um dente para o outro. Exatamente. E tem gente que fala assim, mas quando eu faço isso, meu dente sangra. Sangra talvez porque não esteja fazendo todos os dias, doutor, ou não? Pode acontecer também. É um problema muito comum que tem, assim, eu parei de passar o fio dental porque estava sangrando. E é exatamente o contrário, né? Se está sangrando é porque ficou a placa ali, essa placa acabou virando o biofilme bacteriano, que gerou subprodutos, inflamou a gengiva, e a não remoção desse biofilme, dessa placa, vai cada vez virar mais biofilme, mais subprodutos, mais inflamação da gengivite, virando a doença periodontal. Isso daí vai se postergando, uma vez que não dói, né? Então, tá tudo passando. Bem. E é o tipo de doença que só vai doer quando já está no estágio mais grave. Porque daí fica muito sensível, né, doutor? Dá sensibilidade também? Pode ter sensibilidade de expor a raiz do dente, tá? Então, quando as retrações são grandes, pode ter a sensibilidade. Mas, geralmente, não tem aquela dor de dente clássica. Quando vai ter a dor de dente, já são doenças muito graves. Que é o caso até de a gente perder mesmo, já está quase perdendo os dentes. E importante é que, assim, hoje, com implante, por exemplo, está bem difundido. Mas dependendo do tipo de perda óssea por causa da doença periodontal, vai ser muito complicado eu repor, fazer o implante. Então, às vezes a gente tem que ir para situações avançadas, como enxertos ósseos, para daí conseguir enxerto ósseo, enxerto gengival. Né? Exatamente. Dependendo da anatomia da pessoa, não vai ter osso para colocar. E aí o trabalho é muito maior, ele tem que fazer um enxerto do osso, de um pedacinho de osso para poder colocar. A falta da prevenção acaba acontecendo isso, né? Você vai ter um trabalho maior, um investimento maior, cirurgias maiores. Então, tudo isso vai virando um efeito dominó, né? Com certeza. Prevenir sempre é melhor, não é, doutor? A melhor coisa é prevenção. Para que a gente sorria de uma forma saudável, de bem com a vida, e não tem erro, né? Sim, 2 vezes no dia o fio dental. 2 vezes no dia, pelo menos 3 vezes a escovação, né? Então, a hora que acorda, após as refeições e à noite, antes de dormir, né? Tem o enxaguatório bucal, ele não é essencial para limpeza. Assim, quando a pessoa quer um hálito fresco, aquela coisa, pode usar o enxaguatório. Mas quem limpa é a escovação e fio dental. Hoje tem alguns produtos que facilitam, produto de escova elétrica, irrigadores elétricos. Então, assim, não gosto de passar fio dental. Tá bom, a gente indica um irrigador elétrico que vai facilitar a vida dessa pessoa. Como funciona o irrigador elétrico, doutor? São jatos de água que a gente, às vezes, pode até misturar o enxaguatório bucal, né? E eles são elétricos. Tem alguns que usam ali 1 litro de água, tem alguns tipos de produto que usam pouca água. E você coloca na posição dos dentes, né? E ele vai jateando água e removendo a placa. Aí tem alguns que substituem o uso do fio dental. Mas o fio dental todo mundo consegue ter, é muito mais acessível. Exatamente, é mais acessível. Né? Mas eu falo isso para alguns pacientes, não gosto. Não, tudo bem. Então hoje a gente tem a solução. Exatamente. Tecnologia está aqui para isso, a gente tem que usar a parte boa da tecnologia também, né? Com certeza. E não só isso, muitas vezes pessoas idosas que já não têm aquela destreza manual, né? Pessoas com comprometimentos físicos, então não é só para quem não quer,
É para quem precisa também. Precisa, Exatamente. Que bom. Doutor, a alimentação influencia também? Sim, a alimentação, as doenças gengivais são doenças inflamatórias, né? Então, tem estudos que colocam ali que quem faz alimentação mais pró-inflamatória, que são frituras, açúcares, excesso de carne vermelha, né? Entre outros, salgadinhos, esses industrializados, tem uma tendência maior a ter o problema periodontal, ou quem tem o problema periodontal a agravar. E pessoas que se alimentam de frutas, verduras, sementes, né? Castanhas, peixes, aí são alimentos mais anti-inflamatórios, né? E esses alimentos ajudam a manter a saúde gengival. Fora o açúcar, que é o tão vilão da cárie, né? Que a gente não está citando aqui, mas que todo produto quase tem açúcar industrializado. Então, quanto a gente conseguir diminuir, vai não só na doença periodontal, mas na cárie também. E na nossa saúde em geral, né, doutor? Com certeza. Doutor, muito obrigada por hoje. Seja sempre bem-vindo à nossa casa. Muito Espero obrigado, que tenha gostado, Ali. Viu? Foi um prazer vir. Obrigado pela oportunidade. O prazer é nosso. Você aproveita, segue o doutor na internet, ó, @renovara, né, doutor? .odontologia. O WhatsApp é o 12 98822 8182 e o telefone é o 12 3653 2612. Doutor, muito obrigado. Um ótimo final de semana. Obrigado, ótimo fim de semana, Bia. Para todos nós. A gente tem que se cuidar, minha gente, não é? E é fácil, né? A gente aprende quando a gente é criança. Pelo menos lá na minha escola. Você não aprendeu na escola também? Escovar o dente, passar o fio. Por que a gente desaprende, não é? Não vamos aprender não, minha gente. Não vamos não. Vamos continuar cuidando da nossa saúde, tá? De dentro para fora. E a gente vai melhorando, né?